Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Deixa eu assinar aqui para Shirley. Se ela consegue entrar. Hoje a gente vai falar sobre a importância de enfrentar os medos. Aí, é, Conseguiu? A Chan entrou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. eu acho que vocês duas estavam chamando. Eu falei, eu entro aonde? Na da Sônia ou na da Ah, Xana? Atrasada na correria. a Chan não respondeu, eu pensei que ela não estava conseguindo. Oi, menina. Eu estava tentando entrar e ela estava tentando entrar também, né? Ai, por isso que eu falei assim, acho que a Chan não respondeu. Vai que a gente nunca sabe o que está acontecendo. Oh, passou um gato também. Passou um gato. Passou. Acertou. Hoje eu e a Xan combinamos bonitinha, você não. Até Foi realmente. porque a gente consegue as três, né? Ai, meninas, e vamos, né? Falar de como sair da zona de conforto e vencer os nossos medos. Que tema, né? Por isso que a gente está de amarelo, enfim. Como será que isso é possível? Quer começar? Acho que eu vou chamando aqui as pessoas. Eu tô chamando também. Quer começar, Shirley? Vai aí. Vamos lá, de repente, assim, o que tem a ver, gato? Se o gato deixar, eu começo, né? Deixa. Deixa ele que quer participar da live. Mas é isso, né? O que tem a ver o umbilical com zona de conforto, com medo, enfim. Para mim, vem muito claro a imagem. Quando a gente tem aquele medo, né? Algo nos assusta. Onde é que a gente sente? É na barriga, né? É no umbigo, é bem aqui embaixo, aquela coisa. Às vezes, até dependendo do tamanho do susto, bate até uma diarreia, enfim. E aí a gente entende como que está muito, sempre muito ligado o energético, a emoção, com o físico. A mesma coisa, se eu estou muito apegada, muito ansiosa, se eu estou travando alguns processos da minha vida, essa tendência, de repente, a ter prisão de ventre, né? A coisa não flui. E, de novo, vem refletindo sempre no físico, mas através de uma emoção, né? Através do energético. Hoje até que já estou bem, mas eu ontem estava bem, né? E eu até fiz uma chamadinha ontem sobre isso, que assim, travou imediatamente a minha garganta. Não estou gripada, não estou com nenhum processo inflamatório, mas assim, algo veio, eu não dei conta de lidar direito, porque sempre tem a ver comigo e não com o outro provocou, o outro tá, ok, mas isso está na conta dele. Mas assim, por que me afetou tanto, tanto a ponto de eu instartar essa coisa do laríngeo do ficar rouca? Porque parou aqui. E aí, primeiro eu tenho que fazer meu trabalho interno de entender o porquê que me afetou tanto e depois ir lá, se for o caso, devolver. Mas, enfim. Mas só reforça a necessidade da gente entender o quanto essas emoções afetam o nosso físico. Fato, é claro. Assim, o 3D vem daqui do sutil, mas vem e se manifesta claramente, né, nessa nossa manifestação física mesmo. Daí as dores, daí... E não só a dor física, né? Emocional, a depressão, aquela coisa toda, né, Chan? É o corpo emocional, né? A gente vai... O chakra umbilical, ele está ligado a esse corpo emocional, né? Então, o que nós estamos lidando com essas emoções? Como que nós estamos carregando todo o histórico emocional, né? Desde que nós nascemos, como que nós estamos lidando com esse conteúdo, né? Esse chakra que fala muito sobre o seu poder pessoal, né? Então, como que você está imprimindo o que você é na sua vida a partir também desse campo emocional, né? Esse dar e receber nas relações ao seu redor. Porque tem muito a ver esse fogo digestivo, esse eu penso, recebo a informação, a emoção que não gostei, o que meus olhos viu e não gostou, e pá pro meu estômago. É um dos primeiros lugares, né, que você, quando você eu gosto muito de falar que não digeriu, tá ruminando, fica ali parado no estômago, entalado aqui no processo, né? Aconteceu assim e você entalou, ficou com aquilo digerindo e o seu estômago vai pegar, esse centro digestivo vai pegar
E aí fica aquele processo, muitas vezes, da emoção, do sentimento fica rodando que nem um disquinho na sua mente, e o seu digestivo lá horroroso, parado, queimando o estômago, parece que você comeu uma feijoada, a panela inteira de feijoada, né? E aquilo não parece que não sai. Então, por que será que tudo isso está sendo, né, está estagnando no seu corpo, né? Vamos falar mais sobre isso, né, Sô? Isso mesmo. E é interessante porque muitas pessoas, né, a gente está falando aqui dessa região abdominal e é uma região também que nos equilibra, né? Então, não são só os pés. Quando a gente senta, a gente sente a força aqui do abdômen. Quando a gente está em pé, se a gente tem um abdômen mais flácido, a tendência é ir para frente. Então, o chakra energiza toda essa região abdominal. E o plexo solar, que faz parte do físico, da rotina mesmo, que é o segundo cérebro, considerado o segundo cérebro, e a Chan falou, é onde mora o corpo emocional. E o emocional, o corpo emocional é como se fosse o nosso calcanhar de Aquiles. É aquilo que nós, seres humanos, estamos sublimando, ou uma outra palavra, tentando cada vez mais compreender, sentindo esse lugar, né? Porque o, o Gasparetto falava, não haja com seu animal, não haja com o estômago, haja com o coração. E a gente às vezes age com o estômago, mas quer resposta do coração. Como assim? Por exemplo, eu estou dirigindo e alguém para na minha frente sem avisar, sei lá. Automaticamente, quem aciona é esse corpo emocional, né? Vem ali, porque ele é um lugar também onde eu vou tomar alguma ação, né? Eu senti algo e daquele algo eu vou fazer alguma coisa, aquele pulo, né? É o sair mesmo da cabeça, ir para o estômago e tomar uma decisão muito rápida ali. E quando eu não estou muito alinhada com esse lugar, o que que eu faço? Eu aciono todas as minhas dores, porque eu acho que a pessoa já foi sacana comigo, já quis fazer aquilo de propósito, a pessoa já sai enfurecida, querendo quebrar tudo, querendo destruir tudo, porque o outro fez isso e aquilo com ela, né? Então, ela está totalmente ali no instinto, né? No instinto animal dela. Ela não está conseguindo trazer isso naquele momento. Mas a gente é capaz de fazer isso quando a gente vai compreendendo que o mundo não está funcionando e agindo conforme a gente está colocando, porque muitas pessoas acreditam que tudo está funcionando, né, com as reações ou com as coisas que é para ela. E ao contrário, como assim? É aquela do umbigo. As coisas não giram ao redor do nosso umbigo, as pessoas não estão fazendo coisas diretamente para nós, mas é como a gente está sentindo aqui, né? Senão achar que tudo, alguém olhou para mim, alguém fez alguma coisa para mim que está me atacando. E aí eu tô nesse lugar de ataque, eu fico como? No lugar de medo, de muito medo. Eu não consigo sair, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer, eu tenho medo do que vai acontecer, do que elas vão colocar. Então, parece que o mundo tem, eu saio, só são pessoas apontando o dedo para mim e querendo que alguma coisa, algo que eu. E isso é muito ilusório. Ilusório porque está acionando o nosso orgulho, que é um lugar ali, uma das pétalas que a gente precisa fazer girar no nosso cardíaco. E ela gira principalmente quando eu consigo deixar sentir esse corpo emocional, pegar essa sensação e transformar num sentimento. Emoção é diferente de sentimento. Sentir com essa mente aqui, sentir com o meu mental superior, ou o meu mental concreto que mora aqui no coração. Então, aí eu vou fazendo esse caminhar. Eu vou transformando as sensações em sentimentos. E aí eu consigo ir caminhando na vida, enfrentando os meus medos, que geralmente os medos, tirando os medos instintivos, né, que é o medo de passar fome, e às vezes nem é real, porque a pessoa abre a geladeira, tá cheia de coisa para comer, mas ela tá sofrendo. Dentro dela tem ali uma frequência de que aquela comida vai acabar e nunca mais ela vai
conseguir comprar a outra. Então, de onde está vindo tudo isso? Né? Está vindo desse corpo emocional que está cheio de marcas, de cicatrizes. E isso pode ser trabalhado, né, meninas? É. Você sabe que eu estava lendo sobre o umbilical, e não é por acaso que é um umbilical, né? É por onde, na verdade, a gente recebe, quando estamos no ambiente lá quentinho da mamãe, o alimento. E assim, o umbigo, né? Ele está ligado a 72 mil veias do nosso corpo. É por isso que, por exemplo, quando uma bebezinha está chorando muito e a gente vai lá e massageia com um óleozinho, aquela dor quando está chorando com dor de barriga, tal, nos primeiros meses é muito comum, né? A gente vai e massageia com olhinho, dá um alívio, porque está ligado a todo o nosso corpo. E quando a gente fala, principalmente desses 3 primeiros chakras básicos, né? Então, no básico, a gente meio que aterra. No sacral é onde a gente vem desenvolvendo os desejos, os planos. E é no umbilical que a gente vai entregar, né? Que a gente vai conseguir o fogo, como a Chan falou, o fogo de botar para fazer, de botar para girar, de fazer acontecer. E a gente percebe claramente, principalmente nos nossos atendimentos, né, meninas, como quando o chakra umbilical da pessoa está desarmonizado ou está travado, é quando ela está naquela zona de conforto por anos e anos e anos. Não que seja ruim estar na zona de conforto, não é isso. Mas, assim, é uma zona de conforto irreal, né? É aquela coisa da procrastinação. É aquilo de você ficar arrastando, por exemplo, uma relação, não só afetivo-íntima, mas até uma relação com familiar, enfim. Uma relação que você fica arrastando por anos e anos e anos com medo do novo. Ai, isso aqui é conhecido, não é a coisa mais agradável do mundo, mas é algo conhecido, eu sei lidar. Agora, e se eu me separo, ou se eu romper com essa questão, ou com essa pessoa, ou se eu sair desse trabalho, enfim, o novo sempre traz muito medo, porque eu não sei o que tem do lado de lá. Então, às vezes, até uma realidade medíocre, digamos assim, a gente acha que é melhor do que encarar este novo. Agora, o que a gente cada vez mais tem absoluta certeza é que não tem crescimento nesse novo, nessa zona de conforto, né? E aí, assim, é a escolha de eu passar uma vida inteira nessa vida mais ou menos, ou me arriscar mais, dar o próximo passo. Não é fácil. Há pessoas que só vão se movimentar de fato quando algo grave acontece, uma morte, uma doença grave, um divórcio, enfim. Mas pode e se deve realmente fazer esse trabalho interno de, poxa, não estou bem, eu estou apagada, minha vida está prostrada, está parada, eu não estou feliz. E que meios e que caminhos eu posso encontrar e buscar? Então, assim, olhar para esse umbilical, olhar do porquê que esse seu fogo diminuiu tanto a ponto de você parar a sua vida, né? Assim, todo dia mais do mesmo. E nada contra a rotina. Eu sou uma pessoa que adora uma rotina, preciso, inclusive. Mas esse medo do novo, o Cortella fala muito disso, né? A diferença do velho e do idoso. O idoso é um idoso, uma pessoa de 60, 70, 80 anos, mas que continua buscando, continua tentando aprender. O velho é aquele que, eu não tenho mais nada para aprender, eu já aprendi tudo na minha vida. E eu me fecho, e eu paro. E no momento que eu me paro, e eu não me abro mais para o novo, para novos conhecimentos, para novas tendências, enfim, eu começo a morrer. E aí é que vem as doenças, né? As doenças, por exemplo, o Alzheimer, a demência, enfim. Porque se eu não estou usando, começa a deteriorar. Na verdade, é por aí. Né, Chan? Tá sem som. Desculpa, fechei porque está com muitos sons externos aqui, rapaz. Essa região é a sede do conhecimento, né? Onde você vai trabalhar todas as suas emoções que vem vindo desde lá de quando você nasceu, né? E ela comanda esse gástrico, né? Essa região gástrica, que é estômago, pâncreas, baço, vesícula, o intestino delgado. É onde o sistema nervoso, né? Então, é onde você recebe o alimento na primeira, né? Na primeira circunstância, vamos pensar assim, do alimento, né? Você comeu,
algo está ali te ruminando, está te deixando inquieto, que às vezes pode ser uma coisa pontual do agora, mas a gente sabe que nada é só do agora, né? Nós já vamos trazendo situações energéticas que fica nesse campo emocional, que fica nesse campo mental, ali nos conduzindo, às vezes de uma forma totalmente até inconsciente, que são situações que podem ser de trauma, situações que a gente foi vivendo desde a infância e que vai se tornando um padrão repetitivo, vai se formando aquelas dores que você não sabe como lidar e você vai querendo maquiar, né? Você vai querendo deixar de lado, você vai querendo esconder, né? A raiva é algo que a gente esconde, quer esconder muitas pessoas, porque ou a gente acha feio, ou porque condena, ou porque não consegue controlar, e aí quando vai se expressar, se expressa de uma forma muito agressiva e o outro vê isso como uma coisa ruim. Então, tudo isso vai compor o seu sistema digestivo, vai estar ali no seu chakra, porque eles estão o tempo inteiro, é constante esse movimento energético. A gente está falando de coisas separadas semanalmente, mas é um todo isso. O tempo inteiro está funcionando, fazendo essa troca energética do que você pensa, do que você sente, disso que você é movido, né? Dessas emoções e pensamentos que você não está totalmente consciente. Então é aí que vem esses processos de dor física, né? De problemas físicos mesmo, né? Se o seu estômago fisicamente não está funcionando bem, porque você teve uma questão emocional, você teve uma raiva, uma situação que você não digeriu, aquilo vai desencadear a química do seu corpo. Então, o teu fígado, o teu baço, o teu pâncreas, todo esse processo que ajuda nessa digestão vai estar comprometido, né? Então, esse fogo digestivo vai estar comprometido fisicamente. Agora, você imagina isso, situações que vão se prolongando, né? Pessoas que estão sempre enfrentando situações em que ela não consegue se manifestar na verdade. Ela não consegue ser ela mesma porque ela se sente oprimida, né? Ela não pode manifestar o que ela pensa, né? Porque o outro está sempre contra ela. Então ela está nesse ataque e defesa, nessa busca de como mudar o outro, de como se mudar. E cadê o brilho dela? Não existe brilho, né? Existe a defesa e o ataque, a briga e a constante vontade de querer fazer diferente. E aí, como é que estão essas emoções? Né? Como é que está todo esse campo emocional? Vai sendo comprometido cada vez mais, né? Então, esses centros digestivos, né, vai te comprometendo ao longo do tempo, trazendo essas doenças. E uma doença que é muito comum, que mexe muito com essa região, né, que vem muito daí, é a diabetes, né? Dei uma olhada, né? A diabetes, ela tem 13 milhões de casos no mundo de diabetes. E aqui no Brasil, a gente tem 7% da população diabética. Então, a diabetes, ela tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2, que é algo, a tipo 1 que você adquire na infância, um pouquinho quando você está crescendo ali, né? Que tem muito nessa questão de você não estar se sentindo oprimido na família, né? De você não saber manifestar as suas emoções adequadamente. Então, por você não conseguir falar, por você se sentir contido, e obviamente a gente sabe que tem outras coisas mais que vem trazendo de outros campos espirituais, né? Aí a diabetes chega. Mas a que é mais comum é a diabetes tipo 2, que é quando a insulina começa a não produzir, a oscilar muito, e que causa alguns desequilíbrios corporais no nosso corpo. Então, essa diabetes tipo 2, ela está mais vinculada com a sua falta de comunicação, né? Você ao longo da sua vida, ela comete as pessoas mais aos 35 anos. Para você ver, você já foi passando por vários, você já passou, né? Do 0 ao 7, do 7 ao 14, do 14 ao 21, do 21 aos 28, dos 28 aos 35. Você está numa constante tentativa, numa busca de querer ser você mesma, de querer mostrar a sua verdade no mundo, de querer vencer todos os seus instintos, né? Ganhar consciência. Mas aí você não consegue. E aí vem a diabetes, né? Vem essa falta de
doçura de ver a vida, porque se você não está vivendo bem a vida, você não está feliz se manifestando na vida, a vida está amarga. Então começa a dar essas oscilações da diabetes. Então, para a gente perceber como o que é o energético dentro desse emocional, desse mental, que a gente é uma constância, gente. A gente pode ir para tantos lugares nesse universo, né? Vai lá, Sou. Muito bom. Me empolgo. E é uma coisa que eu ia falar também, essa amargura, né? Porque a diabetes virou uma epidemia. Então, o tanto que a nossa vida está amarga, né? A gente está deixando ser amarga. Por isso que a gente fala de zona de conforto, gente, mas não é conforto nenhum. É só um apego, na verdade. A gente tem medo de arriscar e dar um próximo passo, e aquele próximo passo não ser algo que está na mente. Jamais vai ser igual ao que está na mente, porque a materialização tem cores diferentes, tem aspectos diferentes, tem tempos diferentes. Então, esse medo de arriscar, esse medo de sair de um lugar que não está confortável, mas é um lugar de sofrimento, mas é um lugar que eu conheço. Por isso que às vezes se chama zona de conforto. É só um lugar que é conhecido, né? E esse medo de dar um passo para o lugar mais desconhecido, mas que vai me trazer novas possibilidades, é um trabalho interno nosso. Então, olhar para a vida como um todo, e todos nós temos isso. A gente chega num lugar, né? Eu estou falando num lugar interno, a gente fala, eu acho que tá bom. Nunca vai estar bom, Nunca. satisfeito, insatisfeito, mas porque a gente está num crescente dentro da gente. Enquanto a gente está aqui vivendo nesse corpo físico, a gente vai sentindo necessidades. Necessidades de quê? Cada um tem as suas necessidades. E a gente se move por essa necessidade. Necessidade de construir algo, necessidade de trabalhar com algo, necessidade de comer certos tipos de comida, de viajar. E quando a pessoa acaba isso, é a depressão. É aquela sensação de que eu não estou vivendo, não estou sentindo realmente o que é viver. Porque eu entrei no. Fiquei lá, quando a gente falou do chakra básico, né? Fiquei lá parado, só na sobrevivência. Eu acordo, né? Tomo banho, vou trabalhar, volto, assisto novela ou notícias que reprogramam meu medo, mas ainda vou dormir, acordo. Quem aguenta uma vida dessa, né? Eu vou ficar amargo mesmo. Vou viver numa amargura. Então eu tenho que procurar algo além. E a filosofia já falava isso, que a gente tem, a gente vai em busca de perguntas. Quem eu sou? Para onde eu vou? De onde eu venho? Quando a gente começa com essas perguntas, eu quero entender algo maior que tem aqui, que a vida não é só tarefeira, né? Eu não tenho a tarefa, a vida é tarefeira no dia a dia, mas eu tenho que entender que é muito além do que isso. O que eu vou fazer está ligado ao meu corpo físico, mas pode expandir muito mais. Eu posso me colocar muito mais, como eu vou entendendo que nós, cada ser humano, é uma parte de um quebra-cabeça e é um co-criador e que tem uma centelha divina dentro de mim. Então eu começo a sentir essa vontade de viver mesmo, de parar de ser só tarefeira. E você falou desse lugar, né, desse Shirley, do chakra umbilical, e que o chakra umbilical, ele é tão importante que alguns monges lá do Himalaia, eles moravam no ashram, né, um ashram, né, assim que fala ashram, e quando eles iam para a cidade e voltavam, o guru lá deles, o mestre, percebia que ele estava todo clarividente, todo cheio de sujeirinhas, vamos dizer assim, bonitinho, né? E como nos proteger, como a gente se envolver, porque a gente precisa se envolver, a gente precisa sair, a gente precisa ir a lugares, né? Senão a gente se isola. A tendência de quem vai estudando a espiritualidade é uma vontade de se isolar, porque vai sentindo muito a energia. E esse chakra, ele é principal, porque ele aciona tudo, é onde mora o corpo emocional. Então, ele é um radar. Então, eu saio, é como se eu abrisse um radar
ao entorno de mim. Então, dependendo como eu estou, dependendo da minha intenção, dos meus pensamentos, esse radar pode captar energias densas, energias maléficas. Eu posso voltar para casa cheia dessas sujeiras. E o que fazer? Não adianta colocar esparadrapo no umbigo. Não adianta, porque é uma coisa de colocar a roupa. Você não põe a roupa? Está protegendo os chakras, mas não está. É energético. Os chakras moram na energia. Então, como se protege a energia? Se trabalhando com energia, fazendo um trabalho energético. E trabalho energético tem a ver com saber de onde vêm os pensamentos e as emoções. Como eu estou hoje? Ah, hoje eu estou bem, hoje eu estou me sentindo feliz, né? Teve uma assistida, uma cliente que falou para mim, eu não sei por que eu me veio uma felicidade e eu fiquei feliz só por ficar feliz. Não precisei de nada. Não teve um motivo, né, para ser feliz. Eu fiquei feliz, mas também porque ela tinha trabalhado, né, energeticamente. E aí eu fiquei feliz e eu me senti feliz. E aí, se eu estou me sentindo feliz por alguma razão, eu já estou protegida, né? Porque a felicidade, ela é uma frequência muito elevada. Então, se eu me sentir feliz, eu estou protegida. Agora, se eu estou num dia mais denso, que eu estou sentindo ali que, nossa, acessei algumas tristezas, algumas inseguranças. Poxa, eu vou ter que ir lá no show de não sei quem que vai ter 500 trilhões de pessoas. Eu vou saber que eu estou com o meu radar aberto, né? E aí, o que que eu faço, né? Se é no pensamento e nas emoções que eu tenho que trabalhar para me proteger como um todo, para elevar a minha frequência. Então, uma das maneiras é você sentir esse chakra, começar a pulsar esse chakra como um sol, como uma lanterna, né? Sentir até esquentar essa parte ou esfriar. E aí você vai sentir, naquele momento, o acesso a esse chakra. Aí, nesse momento, você pode, você mesma se colocar numa situação em que você estava feliz. E aí você depois percebe como você está ou não, né? Mas a proteção é trabalhar diretamente com as energias, é se trabalhar, é saber como estão seus pensamentos, como estão suas emoções diariamente, por que certos tipos de padrões estão vindo. E às vezes a gente não consegue isso sozinha. A gente precisa de mais conhecimento e de mais ajuda. Por isso que nós, espiritualistas, além de nos tratar, a gente fica fazendo cursos, a gente quer compreender. Quanto mais conhecimento, melhor. Uma coisa retroalimenta a outra, né, Shirley? É. E assim, e não estamos imunes, foi que eu usei o meu exemplo logo no início, né? Cara, imediatamente meu laríngeo trava. Uhum. É aquele momento que você para, fala, opa, ao invés de você passar para partir para a briga, não, deixa eu entender por que me afetou, por que me irritou tanto. E falando do umbilical, tem isso, né? O umbilical ele traz aquelas emoções viscerais, é raiva, é medo, né? Aqui que a gente sente, aqui no umbigo, literalmente. E assim, aí na hora que vem, percebe que veio. E percebe por que te atingiu tanto. E atinge, gente, por mais que a gente saiba, por isso que a gente. Essa semana vou eu de novo fazer mais um retiro lá com o Nicolai Cursino, que eu amo, enfim. Mas a gente está, que nem a Sônia falou, principalmente a gente que atende, a gente tem que buscar meios o tempo todo de se equilibrar mais rapidamente. Não quer dizer que a gente não desequilibra. Uhum. Tem hora que a gente perde a linha. Mas a gente já está, né? A gente dá um passo atrás, respira e faz o nosso trabalho interno mais rápido. Mas a gente desequilibra sim, todo mundo, não é fácil. Agora, o que pega é a gente quando as pessoas insistem em ficar naquele lugarzinho. Não vou sair daqui. Não vou sair, não vou em tal lugar. Eu posso ser assaltada. Você deixa de viver, você deixa de sonhar. E essa vida que a gente leva, que nem eu estava vendo outro dia uma palestra, o pessoal estava falando o seguinte: de 0 aos 25 anos, a gente está tentando se estruturar, se moldar, se estruturar física, emocionalmente. Aí, dos 25 aos 50, a gente trabalha para burro, né? Trabalha, paga conta, cria filho, casa, aquela. E aí, principalmente na fase que nós estamos, não sei se é a Sônia, mas a partir dos 50, né? A gente começa a quê? Pô, já
já cresci, já tive filho, já criei, já paguei as contas. E que lindo a gente ter tempo, né, ou mais tempo, para começar a olhar agora de fato para as coisas importantes. Não que não seja importante casar, ter filho, ter carro, casa, não é isso. Mas, assim, de novo, somos seres energéticos. Não vamos levar para o caixão, casa, carro. Lá naqueles últimos minutos de vida, ninguém vai pedir, ai, me traz mais um carro para mim. Não, me traz aquele irmão com quem eu não falo há um tempão. Me traz aquele amigo que eu briguei com ele, que eu gostaria muito de acertar. Sabe, assim, nesses últimos instantes. Então, de novo, é importante, estamos no 3D, precisamos produzir, precisamos fazer. E é daí que, por isso que a gente está falando desses 3 primeiros chakras e depois, na sequência, a gente vai falar dos outros. Porque, assim, eu preciso assentar, aterrar, produzir, entregar as coisas para esse plano, mas também fazer meu trabalho interno de, ok, depois que eu fiz tudo isso, que legado eu vou deixar nesse planeta quando eu for? E legado não é carro, legado não é filho, legado não é casa. Legado é qual o conhecimento, com o que eu colaborei, e não precisa ser de coisas grandiosas, mas com o que eu colaborei para a evolução minha, individual e coletiva, da minha família, do meu planeta, que legado eu vou deixar? Quando alguém falar de mim, eu quero que ele fale como? Ah, a Shirley que teve 3 carros, 5 casas. Não. Sabe, um livro, uma mensagem, uma palavra, alguém que se lembre e fale, nossa, tal coisa que as meninas disseram naquela live, naquele dia, mudou a minha vida, ou me fez dar um passo diferente. É isso que a gente está buscando aqui, inclusive, né? E é isso que a gente busca nos nossos atendimentos. É por isso que a gente está aqui dando a cara, fazendo live e tudo mais, o que para mim era muito, muito desconfortável no começo, hoje já está mais tranquilo. Mas, assim, essa vontade de deixar um legado mesmo, assim, de mostrar para a pessoa que aquela zona de conforto irreal, ela é irreal. E, assim, como é importante a gente aproveitar a caminhada. A gente vai passando pela vida, né, pagando conta, fazendo, e não olha, não observa aquela praça linda que a gente tem aqui do lado, o tom daquela rosa maravilhosa. A gente vai deixando detalhes que são tão importantes na vida, porque a gente deixa de usufruir da caminhada. E principalmente nessa fase que eu falei agora, dos 50 para frente, é meio que como se a gente estivesse se preparando para partir mesmo. E para mim não é partir para acabar, é partir para a próxima fase. Eu vejo que nem um jogo de videogame, eu vou para a próxima fase. E a próxima fase vai ser mais difícil. Então, se a próxima fase vai ser mais difícil numa questão de evolução, digamos assim, eu estou fazendo de tudo. E o meu melhor aqui, para essa próxima fase, ser mais tranquila, digamos assim. Para ser uma fase legal. Né, Chan? Eu vou continuar aqui. Depois você responde para a Maria Eduarda, que é minha mãezinha, como que ela perguntou, tá? Eu vou dar continuidade aqui. E isso tudo é importante você entender e você olhar para seus instintos, né? Que estão ali emocionais te movendo. E quais são as coisas que mais tiram a gente do nosso brilho, do nosso poder pessoal, da verdade absoluta que somos? Controle, não aceitação, julgamento. Quando a gente entra nesses modos de não aceitar a vida, de não aceitar as pessoas como são, onde estão, a gente cria a ilusão que o controle, né, que você tem o controle de segurar a sua raiva, o controle das pessoas, o controle de conseguir apegar-se ou desapegar-se das situações. Você vai se moldando, né, com todas essas couraças que a gente vai falando, com todas essas emoções, achando que você está acertando. E muitas vezes você está, às vezes, realmente se afundando mais. Vou repetir por mim, vou falar por mim, porque eu posso falar sobre isso. Para mim, controle sempre foi algo muito forte, porque eu não dava conta da raiva, né? Então, assim, eu demorei um tempão para entender que raiva é movimento e que está lá naquela questão de sustentação, né, dessa luta e defesa, e que você precisa olhar para isso, precisa elaborar, deixar a sua intuição fluir, né, deixar os medos, olhar para os seus medos, e aí você vai soltando a raiva, porque você vai aceitando mais
a vida como ela é. Você vai se aceitando, né? Os seus instintos, você vai aceitando a sua personalidade, como você funciona. E que se o outro não gosta, muitas vezes é problema do outro e não seu, né? Porque a gente vai, com essa coisa do controle, você está sempre preocupada com o outro. E aí você está sempre se moldando em função dos outros, da sociedade, dos lugares que você está. E você vai saindo da sua essência, você vai saindo do seu projeto de vida, né? Você vai saindo de um local onde as emoções são... elas estão para você utilizar. Então, a raiva tem hora que vai ser para fazer o movimento. E ok. E tem hora que o medo vai ser para você segurar, para você não se arriscar demais, para você não se expor demais, né? Então, quando você começa a entender que as situações são como elas são e que você, a partir da integridade que você tem com você, você consegue se manifestar melhor ao redor. Né? E é lógico que com essa manifestação você vai ter mais flexibilidade, você vai encontrar mais pureza nos seus sentimentos, né? Você vai se sentir com mais autoridade de si mesmo. E isso vai fazendo com que você vai ficando com o seu poder pessoal. Tirar o que está no seu inconsciente te movendo e usar as suas emoções, as suas qualidades, o que há de melhor em você com sabedoria, com presença, com integridade. Isso é trazer o seu poder pessoal na prática mesmo. Mesmo, falando aqui com a Maria Eduarda, e depois de 75, eu lembrei, ela perguntou isso, eu lembrei de um senhor de 80 que ele está começando uma profissão nova agora, né? Então, nunca, enquanto a gente tem vida, a gente tá, que ele pode arriscar. Enquanto a gente pode dar, pode ir à praça. Enquanto a gente pode dar, né, a gente também pode cantar. O que é esse paradigma social de que chegou aos 60, hoje bem menos, né? Que a gente vê as pessoas de 60 com muita vitalidade. E antes era já considerado na beira da morte. Hoje as pessoas de 60 são jovens, né? 70, então, 15 anos. 75, está iniciando aí a vida. Quando a gente fala aí dos chakras, né? De estar retomando, né, o chakra ou revivendo o chakra ou básico ou coronário, né, que é ou a conexão, o que eu quero fazer de projeto novo, ou como eu posso me conectar cada vez mais com essa minha essência, que é o nome do nosso canal aqui. Então, a vida, né, todos os dias é uma jornada, e a gente olhar para tudo e falar, tá, o que chegou para mim hoje? O que eu posso fazer? Às vezes vem uma vontade de fazer uma coisa, você fala, ai, será que é para mim? Será que eu dou conta? Porque bate lá numa insegurança. E vencer o medo é falar, tá, se eu não der conta, o que vai acontecer? Nada, eu só não vou dar conta, posso pedir ajuda, se meu orgulho deixar. Se meu orgulho ainda não está deixando, eu falar, tá bom, isso eu vejo depois. A gente só aprende experienciando. Então, às vezes a gente tem medo de fazer algo, de arriscar algo, porque tem lá dentro da gente uma vozinha, a gente está trabalhando para essa vozinha, que era uma personificação de uma pessoa dizendo: você não é capaz, você é uma mulher, você é insegura, você é fraca, né? Você não sabe lidar com dinheiro. Então, são vozes que a gente precisa lidar, né? E de onde elas vêm? Por que está dizendo isso para mim? Porque se uma pessoa no mundo consegue lidar com uma coisa, todos nós conseguimos. É que a gente não tem necessidade. Aí, quando a gente não sente a vontade, o nosso coração não aquece, fica muito mais difícil trabalhar com aquilo. Mas a gente pode tudo. E tudo é literalmente tudo. Se a gente se dispor. Quantas pessoas têm, sei lá, eu vi uma pessoa que tem 30 empresas com coisas diferentes. Uma pessoa é capaz de fazer isso, né? Ela está mostrando para a humanidade que a humanidade também pode fazer. Se uma pessoa consegue ter a clarividência e se comunicar com clariaudiência, consegue ter vários tipos de sensação no corpo, fazer viagens astrais, voltar com informação, eu também posso. Então, eu vou lá me espelhar e falar, é isso que eu quero
aprender isso, eu quero me conectar, né? Então, tem uma frase na Bíblia que é: procurar primeiro o reino dos céus. E o reino dos céus é esse lugar dentro de nós, né? Esse lugar é, que a gente pode dizer que é do nosso mental superior. Se eu procuro lá, se eu vejo o que realmente o meu espírito quer, gente, tudo fica muito mais fácil. Todo o resto, porque aí eu vou sem medo, eu arrisco. Eu estou sentindo que é para eu comprar um saco de doce ou fazer não sei o quê. É, eu lembrei de outro exemplo de um cara que a mulher dele estava tendo filho. Não sei se vocês já viram, que ele é coach hoje. E ele era uma pessoa em situação de rua. Aí um cara passou e deu para ele R$ 10. E R$ 10 para um morador de rua é bastante dinheiro. E aí ele falou: nossa, eu posso pegar esse dinheiro e comprar o saco de doce que eu posso revender. Ou eu posso ajudar aqui minha mulher que está tendo filho. O que que ele fez? Né? Falou mais alto ali a sobrevivência, porque precisava, ele foi lá e comprou um saco de bala, de doce, não sei o que, e revendeu. E aí começou a vida dele, mudou de vez, porque ele revendeu e ele ficou com uma força interior dentro dele, e aquilo começou a crescer, crescer, ele começou a ser um empreendedor, né? Hoje ele dá palestra, vive de palestras, é um dos milionários brasileiros. É uma história, são histórias que nos instigam. Então, eu acabei. Não, hoje se fala, hoje se tem planos para aposentar. Então, eu vou aposentar daqui 10 anos, 15 anos, o que que eu vou fazer? Né? Senão a pessoa, ela tem uma tendência a se entregar, porque a gente vive um arquétipo de persona na comunidade. E o arquétipo é muito forte, ele nos domina. E a gente pensa que é aquilo, né? A gente pensa que a gente é terapeuta, que a gente é engenheiro, que a gente é professor, a gente é além disso. Mas às vezes o arquétipo é tão forte na gente que a gente se vê sem essa profissão e se vê sem nada, sem ser útil para nada. E como dizia o Lulu Santos, tira o personagem antes de dormir. A gente precisa tirar essa persona que a gente é e dormir livre, né? Então, sabendo que a gente pode tudo, mas de acordo com a nossa necessidade e naquilo que lhe convém, e nunca é tarde para aprender e para recomeçar e para fazer enquanto tiver energia e vontade. A autoestima fala: energia ótima de vocês, meninas, obrigada pelas reflexões, obrigada, autoestima da alma, esse nome já é lindo também. Então, tem tudo isso que a gente sente, e o chakra umbilical, ele é esse radar. Se a gente lembrar que ele é um radar, a gente vai à padaria e a gente vai falar: nossa, como está meu radar hoje? Como que está a, a minha conexão com a Terra? Como que está a minha energia, os meus pensamentos? Hoje eu estou mais cruel? Hoje eu estou mais maléfica? Né? Hoje eu estou, parece, ai não, a capa que a gente veste, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, às vezes encobre como a gente quer, como a gente está, quer não, né? Porque o sentimento a gente não quer. A sensação a gente não quer às vezes sentir e a gente às vezes nega. Mas poxa, hoje eu tô a pura irritação. Hoje eu tô muito, eu tô aguentando a mim mesma. Eu tô com o meu radar baixo, eu vou à padaria, eu sei que eu posso me irritar lá, eu sei que poxa, eu queria comprar um pãozinho assim, não vai ter, eu vou tropeçar na pedra, poxa, porque aquela pedra estava ali, tudo. E aí eu chego em casa como? Recheada, meu chakra umbilical cheio, né? Além das possessões, cheio de energias dessa mesma. E aí é um trabalho. Se a pessoa sabe como se cuidar, ela vai lá, tá? Vou me cuidar, vou lá ver, mas de onde vem essa irritação? Vamos lá. Estou irritada por conta disso, 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 daquilo. O que que eu posso fazer? Posso fazer isso ou não posso fazer nada? Não posso fazer nada, então vou lá tomar um banho, vou tentar relaxar. O banho é sempre bom, porque o banho, a água, ela é sempre limpeza, sempre ela é uma conexão com limpeza. Então, tomar banho é essencial para a nossa vida, assim, uma ducha. Então, no nosso curso dos chakras é muito legal, porque trabalhar esse lugar do abdômen,
da digestão, do fogo mesmo, né? Traz muitas coisas à tona e a gente fica muito energizado mesmo trabalhando esses chakras, né, meninas? Sabe o que me lembrou quando você falou da história da persona? Muitos homens, né? E eu vou lembrar muito do meu paizinho. Os homens, principalmente, os antigos, né? Eles trabalhavam a vida toda, ponto. E as mulheres tomavam conta da casa. Muito comum a gente ver muitas viúvas e os homens indo antes, né? A gente vê que é matemático, tem muito mais viúvas do que viúvos. E por quê, né? Porque eles passam a vida toda achando que eles são aquilo lá do trabalho, aquela persona do trabalho, advogado, médico, seja lá o que for. E aí eles param e ficam em casa, aposentados. Uhum. Gente, é a morte, fato. Não importa qual vai ser a doença que ele vai startar. Por quê? Porque eu parei de ser útil. A sensação é de que eu não entrego mais nada para esse plano. Eu não, é uma coisa assim de viver para quê? Ao passo que aquela dona de casa, que foi dona de casa a vida toda, ela continua sendo dona de casa. Então ela continua tendo o que fazer. E tudo, e sabe? Eu me lembro muito assim do meu paizinho. A minha mãe às vezes pedia para ele, lava uma louça. Não fazia. Porque na cabeça dele aquilo não era serviço para ele. Mas, gente, se ele já não tinha mais aquele serviço fora, por que não colaborar? Por que não ajudar? Não sai. Por que não fazer diferente? Por que não fazer diferente? Então é isso, assim. A gente precisa estar sempre tentando, de todas as formas, ser útil mesmo nesse plano. E se eu já não sou mais aquele advogado, eu vou ser o assistente de cozinha da minha esposa e está tudo bem. Agora, a questão é fazer o melhor que você pode. Eu tenho uma raiva quando eu vou em algum lugar e a pessoa fala assim, eu vou fazer o possível. Não, eu quero que você faça o melhor que você pode. Porque o possível pode ser qualquer coisa. Então é isso, assim, pode ser uma coisa muito simples, mas eu vou fazer o melhor que eu posso nessa coisa. Eu vou entregar o meu melhor. Eu não vou me entregar o meu possível. E às vezes o meu melhor é pequenininho, tá tudo bem. Agora, quando você fala, vou entregar o possível de qualquer jeito, sai de qualquer jeito. Então pode ser assim, voltando ao exemplo do meu paizinho. Poxa, se ele tivesse envolvido mais com as coisas dela, da casa, sei lá, ido fazer, sei lá, artesanato com ela, sempre tem algo novo que eu posso fazer, desde que eu me permita. Agora, se eu estou tão fechado na minha crença de que eu sou isso, e eu não e daqui para frente eu não consigo aprender ou entregar nada de novo, eu começo a morrer. Porque eu começo a desistir. E é assim que é, né? Para tudo, né, Chan? Eu acho que dentro de tudo que a gente está falando, é legal também deixar uma mensagem que a gente tem falado de outras maneiras aqui, mas esse tem muito a ver com o equilíbrio desse chakra umbilical, né? Que é trazer o que todos nós, a humanidade, precisa desenvolver, a abnegação, né? O chakra umbilical em equilíbrio traz a abnegação, que é a ação, a atitude de renunciar, recusar algo ou alguém, ignorar os seus próprios interesses. Mas aí a gente, olhando para essa frase, você fala assim, mas eu conheço tanta gente assim, né? Tantas pessoas assim. Será que é de verdade isso? Será que essa abnegação, essa renúncia, vem a ponto de você entender a necessidade do outro e deixar a sua necessidade para poder fazer pelo outro? Eu acho que é um equilíbrio de muitos instintos nossos, né? Essa questão da gula, da ira, né? Da inveja, que são essas pétalas que a gente está trabalhando nesses chakras, e todos os outros também, porque são todos, né? A preguiça, né? A luxúria. Você está ali trabalhando todos esses instintos. Então, o que é de verdade, na essência, renunciar o que é bom e o melhor para você, para fazer para o outro, em benefício do outro e da humanidade do outro, né? De toda a nossa humanidade. Sair dessas ilusões, né? E trazer o amor verdadeiro nessa questão. Sair do apego, né? Entregar mais
a verdade, a gente tem muito a entregar a verdade nesse amor, e a gente ainda não reconhece isso na gente. A gente ainda está muito preso em querer ter, em querer conquistar, em querer se destacar, e esquecemos dessas partes que são muito importantes para o todo, mas principalmente para você, né? Porque você é o seu universo e quem está ao seu redor faz parte desse universo. Só que somos todos um dentro da humanidade. Então, quando eu faço para esse um do meu lado, isso está reverberando para todos. Então, deixo aqui a minha mensagem desse olhar, né, para a gente despertar cada vez mais esse olhar amoroso. E vou deixar umas afirmações em momentos meditativos que você tiver aí querendo se centrar, como a Sônia trouxe, né? Trazer trazer a luz do sol nessa região para você se ajudar a equilibrar esse fogo digestivo. Mas você pode estar pensando nesse sol, nessa luz solar como um todo, trazendo esse equilíbrio. E você pode, mentalmente, você pode estar falando para você: aceito e compreendo as minhas emoções. Eu me relaciono com bem, com tudo e com todos ao meu redor. Eu aceito e me adapto ao fluxo natural da vida. São pequenas frases, né, pequenas afirmações que você pode estar trazendo para equilibrar esse chakra. Deixa lá, porque as pessoas pediram na semana passada que as que você traz, né, já está aí organizadinha, se você puder escrever. E quem não está no nosso grupo do WhatsApp, entrar na bio e entrar lá. Coloca as afirmações, colocamos algumas meditações, avisamos das lives e o que vocês quiserem. É um grupo bem tranquilo, né, e gostosinho, assim, de trabalhar. Então, nossa live fica no YouTube, então se cadastrem lá no nosso canal do YouTube, Reconexão Essência, e qualquer pergunta, qualquer questão que vocês tenham, é só entrar em contato. Nós três aqui estamos disponíveis para isso, porque a gente vive, né, nesse contato com os seres humanos e com as pessoas. É o nosso trabalho. É isso, gente. Boa tarde, beijo, Boa meninas. semana para todos. E a semana que vem, gente, é um chakra muito importante, todos são, mas esse ele faz a mediação, né? Então é o chakra cardíaco. É o que a gente aí tá, nosso caminho humano é o chakra cardíaco, então não tem. Um grande beijo para Beijo. todos vocês. Tchau, tchau.